Olá, bom dia. A gente vai iniciar agora a segunda parte de uma série de resoluções de progressão geométrica. A primeira questão que a gente vai trabalhar é essa questão número 5. Primeiro a gente vai organizar os dados, as informações, a gente vai ver o que a gente tem de informação nesse problema, organizar um por um, para tão somente depois aplicar a fórmula, a propriedade e assim por diante, tá? Vamos começar. Uma pessoa resolveu guardar um dinheiro obedecendo uma progressão geométrica de razão 2. Então está aqui a primeira informação do problema. Trata-se de uma PG, onde a razão Q é igual a 2. Considerando que no primeiro mês ela vai poupar 50 centavos. Então, o primeiro mês de economia vale 50 centavos. Então, vou escrever que o primeiro mês vai ser representado por A1, economia no primeiro mês, tá bom? 0,5. Aí vem a pergunta: determine o valor poupado no 12º mês. Se eu falei que o primeiro mês é o A1, então o 12º mês seria o A12. Então é isso que ele quer saber. Qual é a economia no 12º mês? E além de tudo, ele quer saber qual é o total guardado no período. Ou seja, se você juntar todas as economias feitas ao longo desses 12 meses, o somatório disso tudo vai dar quanto? Então tá aqui, ó, é o somatório desses 12 meses de economia. Todos os dados, todas as informações, a interpretação já está aqui. Agora, simplesmente você vai aplicar as fórmulas, as propriedades que você conhece. Tá? Como que eu, por exemplo, eu posso desenhar a minha PG para eu calcular esse A12? A minha PG vai ter essa cara aqui, então. Olha só. Você tem no primeiro mês 0,5, a razão vale 2. Então quer dizer que você vai dobrar a partir de agora. 0,5 vezes 2, 1. Vezes 2, 2. Vezes 2, 4. E assim por diante, até chegar no último mês, que é o mês 12 dessa sequência. Tá bom? A gente não sabe qual mês exatamente ela começou a fazer essa economia. Se ela começou em janeiro, se ela começou em junho, se ela começou em setembro, mas eu sei que ela fez a economia por 12 meses. Então aqui é o 12º mês de economia, tá? Gente, então vamos lá. Quem é esse último mês de economia, o A12? O A12 você pode escrever, por exemplo, a partir do A1. Só que aí vai ficar A1 vezes Q elevado a alguma coisa. Elevado a quem? A diferença dos índices. 12 menos 1, 11. E agora você substitui, tá bom? Quem é o A1? O A1 é 0,5 vezes quem é a sua razão? 2 elevado a 11. E agora fazer conta, tá? 0,5 que multiplica quanto que dá a potência 2 elevado a 11? Vai ser 2048. E aqui você tem então metade de 2048. 0,5 vezes 2048 vai ser 1024. Então aqui você tem a primeira resposta. No 12º mês de economia, a pessoa vai juntar, vai guardar precisamente nesse mês R$ 1.024. Tá bom? Então vou escrever aqui, ó, no 12º mês, tá? A economia vai ser de R$ 1.024. Prontinho. Primeira parte está resolvida. Agora a gente vai para a segunda parte, que é calcular o S12. O que é o S12? É a soma dos 12 primeiros termos de uma PG. E aí, gente, para você calcular a soma dos termos de uma PG, basicamente falando, você tem duas fórmulas, tá? A primeira fórmula é essa aqui, ó, que o Sn é igual a A índice n vezes Q menos A índice 1 e divide tudo por Q menos 1. E quem é a segunda fórmula muito utilizada? É essa aqui, ó. Sn é igual a A índice 1, que multiplica Q elevado a n, menos 1
tudo isso sobre Q menos 1. Ok, mas quando que eu vou usar uma e quando que eu vou usar a outra? Você pode usar em inúmeras situações, as mais diferentes possíveis, mas de forma mais eficiente, você tem que ter essa leitura aqui. Essa primeira fórmula de cima, tu vai usar quando tiver o primeiro termo da sequência e também o último termo da sequência. Se você tiver os dois extremos da PG, o primeiro e o último, você usa ela. Mas você poderia usar a segunda fórmula, desde que você tenha o primeiro termo da sequência e a quantidade n de termos que você vai somar. Na fórmula de baixo, não trabalho com o AN, porque o último termo não me interessa. Eu só preciso saber qual é a quantidade n de termos que eu vou somar e quem é o início da sequência. Na de cima, eu não preciso saber a quantidade n de termos que eu vou somar. Eu só preciso saber quem é o primeiro e quem é o último. Tá? Especificamente nesse problema número 5, você tem tudo que você precisa. Tá? Você tem o primeiro termo, está aqui, 0,5. Tá? Você tem a quantidade n de termos que você vai somar. No caso, a quantidade é 12, porque vai do mês 1 até o mês 12. E você acabou de calcular o valor do A12, que é o AN. O A12 vale 1024. Então, qualquer uma das duas fórmulas você pode usar com tranquilidade, que você vai chegar na resposta com o mesmo grau de dificuldade, tá bom? E não é um grau de dificuldade elevado. Como é uma mera questão de escolha, eu vou optar pela primeira, tá bom? Por que a primeira? Porque é a primeira, simplesmente, tá bom? Então, S12 vai ser igual a A12 vezes Q menos A1 e aqui sobre Q menos 1, tá? Quem é o A12? Eu acabei de descobrir, é 1024, ok? Vezes Q, que vale 2, menos o A1, que é 0,5, e aqui embaixo é o que? É a razão 2 menos 1. 1024 vezes 2, 2048, menos 0,5, e aqui embaixo 2 menos 1, 1. Pergunto, 2048 menos meio dá quanto? 2047,5 ou 0,50, tanto faz, tá? Então quer dizer que se eu somar as 12 economias mês a mês, ao final desse período eu vou ter juntado quanto no cofrinho? R$ 2.047,50, tá bom? Então vou escrever aqui, ó, o total poupado, que foi a pergunta, né? O total poupado foi de, tá aqui, ó, R$ 2.047,50, tá bom? É assim que funciona essa questão número 5. Já envolve um pouco mais de interpretação, mas é uma questão relativamente tranquila de se trabalhar. Questão número 6. Aqui vocês já precisam ter um pouco mais de paciência, tá bom? Lembrando o velho, famoso cantor, poeta Lenine, tá bom? Vamos lá. Uma indústria está produzindo atualmente 100.000 unidades de um certo produto. Então, vou escrever aqui, ó, hoje, a produção atual é uma produção de 100.000 unidades. Tá aqui, ó, 100.000 unidades. Quantas unidades estará produzindo especificamente no final do quarto ano, sabendo que o aumento anual da produção é de 10%. Então ele quer saber o seguinte, ó, no quarto ano, especificamente, tá? Ele não quer saber quando vai produzir no terceiro ano, no segundo ano, no primeiro ano. Ele quer saber qual é a quantidade produzida no quarto ano desse problema, dessa indústria. Aí ele te deu algumas informações. Sabendo que
o aumento anual dessa produção é de 10%. Então está aqui, ó, aumento anual, vou escrever, aumento por ano é de 10%. Significa o que exatamente? Gente, significa que sempre a indústria vai produzir 10% a mais do que produziu no mês, ou no caso aqui, no ano anterior. Então, se você tem uma produção hoje, no ano seguinte vai produzir 10% a mais. E no outro ano seguinte, 10% a mais que no ano anterior. E assim por diante. Tá? Então eu quero que vocês entendam agora uma bobeirinha, mas é fundamental para a gente entender essa questão. Então hoje eu poderia falar que a produção é de 100%. Para eu ter uma referência, então hoje a produção é de 100%. Com esse aumento, tá? Aumento por ano, então a gente vai passar não só a produzir os 100% de hoje, mas os 10% que é o do próprio aumento. Não é verdade? Então isso significa, tá, que no ano seguinte, vou escrever aqui, ó, no ano seguinte, a produção vai ser exatamente de quanto? De 110% em relação a quem? Em relação ao ano anterior. Então vou escrever aqui, ó, em relação ao ano anterior. Em relação ao ano anterior. Gente, isso é fundamental para a gente interpretar corretamente no nosso problema. Quando a gente fala em 110%, eu poderia escrever assim, ó, 110 dividido por 100. Aí você simplifica, fica como? Divide por 10, divide por 10. Aí fica 11 sobre 10. E o que é 11 dividido por 10? É 1,1. Então significa, de forma resumida, que 110% nada mais é, em termos decimais, 1,1. Guardem essa informação, porque 1,1 é o fator multiplicativo. 1,1 é o número que você vai ter que utilizar para ir multiplicando ano após ano, para você descobrir qual que vai ser a produção anual dessa indústria no ano posterior. Então você sempre vai ter que multiplicar por 1,1, 1,1, 1,1. Por quê? O 1, né, antes da vírgula é o 100%. E o vírgula 1, o 1 depois da vírgula, é o 10% de acréscimo. Tá bom? Feita essa interpretação, a gente agora vai para a última parte aqui. Ó. Ao longo desses 4 anos, a indústria terá produzido quantas unidades? Então ele falou o seguinte, se você somar os 4 anos de produção, a indústria vai ter produzido ao todo quantas unidades? Então vou escrever aqui, ó, o total nesses 4 anos. Isso daqui dá quanto? Pronto, gente. A gente já interpretou, a gente já pegou os dados, a gente já analisou tudo que a gente tinha que analisar. Então agora é montar o nosso raciocínio, tá bom? Vamos lá. Como é que eu poderia organizar um pouquinho melhor aqui? Só para clarear um pouco mais a ideia de vocês. Ó, você tem que em um ano, o que seria em um ano? Eu poderia falar que é no final, né? No final do primeiro ano. O que vai acontecer? Vai ser exatamente quem? 100 mil vezes aquele fator 1,1. Isso aqui vai ser o ano 1, final do ano 1, a índice 1, tá bom? Agora eu poderia escrever assim, ó, em 2 anos. O que significa em 2 anos? É o final do segundo ano. Então, como é que eu poderia fazer isso aqui? No final do segundo ano, é o que produziu no ano anterior vezes 1,1. Então, o que produziu no ano anterior foi 100 mil vezes 1,1. Está aqui, ó. Só que agora vezes o fator multiplicativo, 1,1.
1,1. Isso aqui é o ano 2, A índice 2. É o que vai ser produzido no final do ano 2. Tá? E como que ficaria em 3 anos? Em 3 anos, você poderia também falar no final de quem? Do terceiro ano. No final do terceiro ano, como é que a gente pode fazer as nossas contas? É o que produziu no ano anterior. O que foi produzido no ano anterior? Isso aqui, ó. 100 mil vezes 1,1 vezes 1,1. Isso é o que produziu no ano anterior. E agora vezes o fator multiplicativo. Então isso aqui é o A índice 3 ao final do terceiro ano. E a gente só quer em 4 anos, né? Em 4 anos, como é que seria? Eu poderia escrever também final do quarto ano. No final do quarto ano, seria exatamente o que? O que produziu no ano anterior, isso tudo aqui, eu vou escrever, ó, 100 mil vezes 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1 é o que produziu no ano anterior, e agora vezes o fator multiplicativo. Então a gente tem aqui, ó, o resultado para o A índice 4, é o que a indústria vai produzir daqui a 4 anos. Isso é PG, tá? E assim por diante. Se ela quisesse calcular no A5, A6, A7, A8, A9, A10 e assim por diante, tá bom? Então, o que nos interessa na primeira pergunta é exatamente isso aqui, ó. No quarto ano, qual que vai ser a quantidade produzida, tá bom? Então é isso que ele quer saber, ó, precisamente essa continha aqui, tá? Gente, então vamos desenvolver. A gente já entendeu que se trata de uma PG. Então isso aqui vai ser exatamente o que? O A4 de uma série de PG, tá? Vai ser o 100 mil vezes o que? 1,1 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Então é 1,1 elevado a 4. E aí, gente, você pode fazer perfeitamente essa conta no cantinho, tá bom? O que é 1,1 elevado a 4? É 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1. 4 vezes, tá bom? Tenho a curiosidade de fazer isso no canto do caderno aí, na hora de que vocês estiverem estudando com tranquilidade, tá? Ou então vocês usam a calculadora para ser um pouco mais objetivo. Vamos usar a calculadora aqui? Vamos lá. Olha aqui, por favor, então. Deixa eu chegar aqui a calculadora para o canto, para não atrapalhar o raciocínio, o cálculo de vocês. Vamos lá. 1,1 elevado a 4. Então, a gente tem 1,1 agora elevado a 4. E a resposta vai ser 1,4641. Ok, então vou anotar aqui, ó. 1,4641. E agora você multiplica isso por 100 mil. Vou deslocar a vírgula quantas vezes forem necessárias para completar a multiplicação por 100 mil. Aqui é 10, aqui é 100, aqui é 1000, aqui é 10 mil. Quando chegou aqui, ó, já chegou em 10 mil. É só acrescentar mais um zero e fica 100 mil. Então tá aqui, ó, 1,4641, acrescentando aquele zerinho que eu falei com vocês. Então, gente, a primeira pergunta foi exatamente essa aqui, ó. No quarto ano, especificamente, a empresa vai estar com qual quantidade produzida, com quantas unidades produzidas especificamente no quarto ano. Então, vou escrever aqui, ó. No quarto ano, a produção, tá? No quarto ano, a produção, no caso aqui anual, né? Obviamente, vai ser de 14 mil, não, 146.410 unidades. Bastante coisa, tá bom? Não sei o que é não, mas é bastante coisa, tá bom? 146.410 unidades. Agora a gente vai para a segunda parte, que é o seguinte, ó.
E se for juntar a produção desses 4 anos? O ano 1, ano 2, ano 3, ano 4. Juntar tudo. Quanto que vai dar esse somatório? Aí você pode fazer perfeitamente o quê? A soma dos 4 termos de uma PG. Tá bom? Vamos fazer a segunda parte? Vamos lá. A soma dos 4 termos de uma PG, você pode calcular como? Aí fica uma questão de escolha de fórmula. Da mesma forma, deixa eu voltar aqui um slide. Da mesma forma que eu falei que vocês tinham essas duas opções aqui, ó, para vocês trabalharem, tá? Você pode escolher uma ou outra, porque você tem um total de 4 anos. Você tem aqui o N igual a 4. Mas você acabou de descobrir também quem é o AN, qual é a produção específica desse 4º ano. Então você pode trabalhar uma ou outra fórmula, tá? O que eu vou fazer? Eu vou usar essa fórmulazinha aqui, ó. Fn vai ser igual a A índice N vezes Q menos A índice 1 e aqui tudo sobre Q menos 1. Vou usar precisamente essa fórmula. Então vamos desenvolver aqui, ó. S4 vai ser igual a índice 4, tá aqui, vezes a razão. Quanto que é a razão? Qual é o fator multiplicativo? 1,1. Então, vezes 1,1 menos o A1. Quem é o primeiro ano aqui da produção? É exatamente esse valor aqui, ó. Olha só, o A1 da sua sequência. 100.000 vezes 1,1. Então, tá aqui, ó. 100.000 vezes 1,1. Então, tá aqui, ó. A índice N vezes Q menos A índice 1. Agora, tudo isso sobre Q menos 1. Vamos fazer conta, tá? Paciência, os números são grandes, mas é assim que funciona, tá? S4. Quem é o A4? O A4 está aqui, ó, 146.410. 146.410 vezes 1,1 menos, agora a gente faz essa conta, 1,1 vezes 100.000. Quanto que vai dar isso? Desloca a vírgula quantas vezes forem necessárias até bater os 100.000. Então, a vírgula está aqui, ó. Desloquei para cá, vira 10. Então, fica aqui, ó. O 11 multipliquei por 10. 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Ok. Isso tudo aqui sobre Q, que vale 1,1 menos 1. Paciência, porque a gente já está na reta final da questão. Quanto que é 146.410 vezes 1,1? De novo, gente, façam a conta, tá? Vamos usar a calculadora de novo. 146.410 vezes 1,1. Tá aqui, ó. 146.410 vezes 1,1. Isso aqui vai dar exatamente quanto? 161.051. 161.051. Então tá aqui, ó. 161.051 menos 110.000. Tudo isso sobre quanto? 1,1 menos 1. Isso aqui vai ficar 0. Opa, isso, 1,1 menos 1, 0,1, tá? E agora a gente faz essa continha aqui, né? 161.051 menos 110.000. 161.000 menos 100.000 vai ficar 61.051. 61.000 menos 10.000 fica 51.051. Então tá aqui, ó, 51.051. Isso tudo dividido por 0,1. E aí você tem um monte de jeito diferente de resolver essa divisão. Uma bem simples aqui é você multiplicar por 10 em cima, multiplica por 10 embaixo,
fazendo essa multiplicação em cima e embaixo, você não altera o resultado dessa conta. Então você tem uma forma simplificada de resolver. Multiplicando por 10, vira quanto? É só acrescentar um zerinho aqui na frente. Então vai ficar 5, 1, 0, 5, 1, mais um zero. E aqui embaixo vira 1, não tem por que escrever, né, vezes sobre 1. Então, gente, você tem aqui ó, a soma dos 4 anos de produção dessa indústria. Então, respondendo de forma efetiva, o total em 4 anos está aqui, ó, total em 4 anos, tá? Vai ser exatamente de quantas unidades? 510.510 unidades. Olha só, está aqui a produção de 4 anos dessa indústria. 510.510 unidades. Entenderam, gente? Bem tranquila também, tá? Apesar de ser trabalhosa as contas serem trabalhosas, mas é uma questão relativamente de aplicação direta de fórmula. Mas envolve um pouquinho mais de interpretação, mas nada demais também não, tá? O que vocês têm que fazer? Vocês têm que dar uma pausa nesse vídeo, respirar. Se ficou com dúvida nessa questão, volta no início e reestudem, tá? Façam quantas vezes vocês acharem necessárias essa questão até que você consiga resolver do início ao fim, sem consulta, sem olhar, tá bom? Vamos para a próxima, vamos lá. Questão número 7. É uma questão bem bonitinha, bem bacana, que a gente aprende a trabalhar isso aqui lá na 7ª série, 8ª série, por ali, né? Talvez até um pouquinho antes, mas a gente vai entender que isso aqui era uma PG disfarçada. Olha só, obtenha a fração geratriz dessa dízima aqui. O que é uma dízima? Dízima periódica. É um número decimal onde a partir de um certo momento os valores começam a se repetir, entendeu? Então você observa que imediatamente depois da vírgula, o algarismo 2 repete infinitamente. Então trata-se de uma dízima periódica aqui. Um conceito bem básico, bem simples, só para recordar na cabeça de vocês aí. Ele quer saber o seguinte: qual é a fração que gera essa dízima periódica? Tá? Então existe uma fração, tá, do tipo A sobre B, que na hora que você divide A por B, você tem exatamente essa dízima periódica infinita aqui. Tá bom? E aí, gente, eu quero que vocês observem para mim agora o seguinte. Olha só esse número 0,2222 e assim por diante. Eu poderia desmembrar isso aqui através de uma fórmula, aliás, através de uma soma. Eu poderia escrever 0,2 mais 0,02 mais 0,002 mais 0,0002 mais e assim por diante. Ah, professor, não entendi isso não. Vou fazer de outra forma para vocês enxergarem melhor. Se eu faço, por exemplo, 0,2, agora eu vou acrescentar o que? Eu coloco um zero debaixo desse 2 aqui e acrescento um 2. Agora eu tenho que acrescentar um 2 na próxima casa decimal. Aqui a primeira casa decimal é 2, agora é na segunda casa decimal. Agora o 2 vai ser na terceira casa decimal, depois na quarta casa decimal, quinta casa decimal e assim por diante. Todas as casas decimais vão ser completadas com 0. Então aqui vai ficar 0,02. O próximo, 0,0002. O próximo, 0,00002 e assim por diante. Quando eu faço o somatório disso tudo, olha o que vai acontecer. Aqui ó, não tem nada para somar, dá 2. Esse aqui, ó, 2 mais 0, 2.
Esse aqui, 2 mais 0, 0, 2. Aqui, quanto que vai dar essa soma todinha aqui? 2 também. Quanto dessa soma todinha aqui? 2 também. Vírgula debaixo de vírgula, ok? 0, 0, 0, 0, 0, 0. Como isso aqui é infinito, então isso aqui continua também infinitamente. Entenderam? Então você percebe que essa dízima periódica eu posso escrever através de uma soma de infinitos termos. A questão toda é vocês enxergarem que é possível que a gente esteja tratando de uma soma de infinitos termos de uma PG convergente. Vocês têm que desconfiar disso, que é uma soma. Olha só a soma. Está aqui, soma, 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 soma de infinitos termos. Então você pode desconfiar, aliás, deve desconfiar, que esses termos aqui, colocados em sequência, são termos de uma PG convergente. Então você tem ali o somatório de uma série de termos. Então eu poderia perfeitamente escrever assim, olha só, 0,2 é o primeiro, 0,02 é o segundo, 0,002 é o terceiro e assim por diante. E a pergunta que vocês têm que fazer é: será que isso aqui se trata de uma PG convergente? Será? O que é uma PG convergente? Vocês estão lembrados? A gente vai fazer essa verificação agora. Tá? Bem, para que se trate de uma PG convergente, a primeira coisa é ela tem que ser uma PG, para depois a gente verificar se é uma convergência. Tá? O que vocês vão ter que fazer aqui? Vocês vão ter que olhar se a razão entre um termo e o anterior é sempre igual. Então, por exemplo, tá? O que eu vou verificar aqui? Aqui você tem o A1, aqui você tem o A2, aqui você tem o A3. Será que o A2 dividido pelo A1 vai ser o mesmo resultado do A3 dividido pelo A2? Se a resposta for positiva, você tem uma PG, você tem uma progressão geométrica. Mas por que o A2 dividido por A1? Porque se for PG, isso aqui é a razão. Se for PG, isso aqui também é a razão. Então a gente vai verificar se isso daqui é igual. Você pode fazer essa continha aqui, tá? Um dividido por outro, e verificar se é igual a essa outra fração. Tá? Agora, eu poderia escrever de outras formas diferentes essa sequência. Por exemplo, essa sequência aqui, 0,2, 0,02, 0,002, eu poderia também escrever da seguinte forma. Olha só. Gente, 0,2 não é 2 décimos? Sim. 0,02 não é 2 centésimos? Sim. 0,002 não é 2 milésimos? 2 sobre 1000? Também. E esse 0,0002? Eu não poderia falar que é 2 sobre 10.000? Também posso, e assim por diante. Tá? Então eu poderia escrever a PG exatamente assim, 2 sobre 10, 2 sobre 100, 2 sobre 1000, depois 2 sobre 10.000 e assim infinitamente. Tá bom? Ainda não sei se se trata de uma PG ou não, mas eu vou verificar através dessa continha aqui. O que você pode fazer de forma mais simples? Fazer a velha conhecida multiplicação cruzada. Tá? A multiplicação cruzada fica A2 vezes A2. Esse resultado vai ter que ser igual a quem? A1 vezes A3. Então faz a multiplicação cruzada. Se for igual, está valendo. Então
Aqui, ó, A2 vezes A2. Como é que seria nesse raciocínio aqui, ó? O A2 vezes o A2 seria exatamente quem? 2 sobre 100 vezes 2 sobre 100. Esse resultado tem que ser exatamente igual a quem? A multiplicação do A1 com o A3. O A1 está aqui, ó, 2 sobre 10, e você vai multiplicar pelo A3, que é 2 sobre 1000. Se essa igualdade for verdadeira, você tem sim uma PG, tá bom? Vamos fazer essa continha? 2 vezes 2, 4, sobre 100 vezes 100. Vai dar exatamente quanto? 4 sobre 10.000, igual a 2 vezes 2, 4. E embaixo, 10 vezes 1000, vai ficar exatamente 10.000. Opa, essa igualdade aqui, ó, ela é verdadeira. Ok, então você tem sim uma PG. Qual é a PG? Eu posso garantir que a PG agora é 2 décimos, agora 2 sobre 100, agora 2 sobre 1000 e assim por diante. Tá bom? Gente, a gente já tem uma PG. Qual é a razão dessa PG? A razão dessa PG você pode pegar um termo e dividir pelo anterior. Tá? 2 vezes quanto para chegar no 2 aqui em cima? É o 2 vezes 1. Porque você tem o 2, multiplica por um número para chegar no próximo. Então aqui, a parte de cima é 1. E o 10 vezes quanto para você chegar no próximo aqui? 10 vezes 10. Então está aqui, ó, a razão é 1 décimo. 1 décimo ou 0,1. Ok? Então você tem uma PG infinita, tá aqui, ó, uma PG infinita de razão 0,1. Agora a gente vai para essa informação aqui, ó. Para que a nossa PG ela seja convergente, PG eu já verifiquei. A questão é, para que ela seja convergente, o que vai ter que acontecer? Duas condições. Tá? A primeira, a PG ela tem que ser infinita. Aí eu pergunto para vocês, é uma PG infinita? Vocês me respondem, sim, é uma PG infinita. Então isso aqui, ok, está verificado. A segunda condição para que ela seja uma PG convergente é que a razão Q obrigatoriamente tem que estar entre 1 e menos 1. Pergunto, 0,1 é a razão. A razão está entre 1 e menos 1? Está também. Opa, então essas duas condições foram atendidas. Então, vou escrever aqui, ó. Logo, a gente tem que se trata de uma PG convergente. Gente, se a gente tem uma PG convergente, agora a gente aplica a fórmula, velha fórmula conhecida pela soma dos infinitos termos de uma PG convergente. Então, o que a gente faz agora? A soma dos infinitos termos de uma PG convergente, a soma infinita de uma PG convergente, você tem exatamente o que? Essa fórmula aqui, ó. S infinito é igual a 1 sobre 1 menos Q. Tá bom? Então você simplesmente aplica a fórmula e vê quanto que vai dar. Tá bom? Então você tem que S infinito, a soma dos infinitos termos vai ser igual. Quem é o A1 da sua progressão? O A1 você tem 2 décimos. Então tá aqui, ó. 2 sobre 10. Embaixo, 1 menos Q. Então vai ficar 1 menos a razão. Quanto que vale a razão? 0,1. Então vai ficar em cima 2 sobre 10 dividido. Quanto que é 1 menos 0,1? Vai ficar 0,9. Entendeu? Gente, 0,9 não é exatamente 9 décimos? Sim, 9 décimos.
Então você tem aqui ó, uma divisão entre duas frações. Como é que você resolve? Repete a primeira, 2 sobre 10, e multiplica pelo inverso da segunda, ao invés de ser 9 sobre 10, vai ser 10 sobre 9. Aí você cancela esse 10 com esse 10 e te sobra exatamente quem ali? 2 sobre 9. Então, a soma dos infinitos termos da sua PG é exatamente 2 nonos. Só que esse 2 nonos, sendo a soma dos infinitos termos da PG, é exatamente quem? O 0,22222 e assim por diante. Moral da história: qual é a sua fração geratriz? A fração geratriz que dá origem à dízima periódica 0,222222 é 2 dividido por 9. E aqui a gente finaliza a questão. Entenderam? Se a gente usar a calculadora, vamos recorrer à calculadora de novo? Vamos lá. Olha aqui, por favor. Calculadora. Olha só. Vamos fazer a continha 2 dividido por 9. Vamos ver quanto vai dar? Está aqui, ó. 2 dividido por 9. O resultado vai ser igual a, olha lá, 0,22222 infinitamente. Tá bom, gente? É assim que se estuda essa matéria, tá? Tem um grau de dificuldade? Tem, mas PG é assim. Na prática, quando você estiver trabalhando com uma dízima periódica, você tem que partir diretamente para onde? Para essa formulazinha aqui, ó. Quando você estiver trabalhando com dízima periódica e a pergunta for: qual é a fração que dá origem a essa dízima periódica? Tá? Você vai direto para essa formulazinha e você resolve a questão em 30 segundos. Por que que eu fiz toda essa explicação anterior? Porque a gente está aqui não é para resolver questão. A gente está aqui também para isso, mas o objetivo principal é fazer com que vocês entendam melhor a matéria, tenham um nível de conhecimento um pouco mais sofisticado, um pouco mais elaborado e assim por diante. Tá bom? Bem, aqui a gente termina essa parte. Na próxima sequência eu vou desenvolver essa questão com vocês aqui, ó, tá? Questão número 8. Mas isso fica para a próxima aula, parte 3. Tá bom, gente? Muito obrigado. Boa aula para vocês, bom estudo. Qualquer coisa, me procurem, que eu tenho sempre um grande prazer de ajudar vocês, tá bom? Obrigado.